Olá, boa noite para você. Confira os destaques do Ponta Verde Notícias desta quinta-feira, 16 de março. Polícia investiga assassinato de pastor no bairro da Ponta Grossa. Pedimos encarecidamente que a população não hesite em fazer denúncias. Caso tenham alguma informação relativa à autoria desse crime, conheça algum detalhe que seja relevante para as investigações, que não hesitem em utilizar o canal 181. Sobrevivente de acidente na Lagoa Mundaú presta depoimento à polícia. Depoimento esse que era muito aguardado, para a conclusão desse inquérito, que ainda está em andamento. E Receita Federal em Alagoas espera receber 314 mil declarações. E ele precisa regularizar, porque senão vai evitar que ele vai ser dificuldade, que ele realize operações bancárias, de financiamento, que ele receba recursos públicos, inclusive restituições de anos anteriores. Seu resumo das notícias do dia começa agora. A gente abre essa edição falando sobre o caso do pastor Anderson Lins, morto na porta de casa no bairro da Ponta Grossa. A polícia está investigando essa morte, mas já levantou que a vítima tinha várias passagens pela polícia. Evandro Amorim tem os detalhes. Exatamente, Estela. A polícia continua investigando a morte do pastor que foi morto a tiros na porta de casa no bairro da Ponta Grossa. Tem um fato novo que apareceu que a doutora Rosimeire vai contar para a gente, doutora. O que foi averiguado em consulta ao sistema de registros policiais é a existência de um boletim de ocorrência lavrado pela vítima em janeiro, que relata uma suposta ameaça que ele vinha sendo vítima. No entanto, é um boletim de ocorrência vago, meio genérico, em que ele não cita nomes de pessoas, só fala de uma suposta facção, mas sem citar detalhes de quem seriam os envolvidos. Mas, de toda forma, a polícia tem checado essas informações e em breve teremos uma resposta acerca da autoria desse crime. Vídeo, monitoramento, câmera, circuito de segurança, tudo isso pode ajudar também, né? Sem dúvida nenhuma, esses elementos são cruciais para que a gente possa determinar a identificação desse veículo supostamente utilizado na ação criminosa, e a polícia já está trabalhando na coleta dessas informações, dessas imagens e na análise para que a gente consiga identificar esse veículo. Pedimos encarecidamente que a população não hesite em fazer denúncias. Caso tenham alguma informação relativa à autoria desse crime, conheça algum detalhe que seja relevante para as investigações, que não hesitem em utilizar o canal 181 para passar essas informações, para auxiliar a polícia na identificação desses envolvidos nesse crime. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Evandro. O empresário Joel Sarmento, único sobrevivente da colisão entre um barco e uma moto aquática na Lagoa Mundaú, prestou depoimento à polícia. Italine Marques traz as informações. Boa noite, Ita. Oi, Estela, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, depois de passar 15 dias internado, o empresário Joel Sarmento finalmente prestou esse depoimento à Polícia Civil, à delegada Liana Franca. Depoimento esse que era muito aguardado, para a conclusão desse inquérito, que ainda está em andamento. A gente lembra que esse acidente ocorreu no dia 24 do mês passado. O Joel estava conduzindo o barco, onde também estavam 2 funcionários dele. E esses 2 funcionários, infelizmente, vieram a óbito após a colisão com a moto aquática que aconteceu na Lagoa Mundaú. Em depoimento, o Joel disse que não avistou a moto aquática, que quando viu já foi a colisão, o choque ali dos 2. Ele disse que viu uma lancha e aí a moto aquática surgiu de repente e já foi de encontro à embarcação deles. A gente lembra que a moto aquática era conduzida pelo policial militar Lucas Teixeira, que logo após o acidente, ele prestou depoimento também à delegada Liana Franca. Ele disse que ficou no local, que não fugiu, que prestou socorro às vítimas e que não estava alcoolizado, que não havia consumido bebida alcoólica.
Segundo a Polícia Civil, ele não tinha habilitação para estar conduzindo aquele veículo, né, a moto aquática. A gente lembra, Estela, que há alguns dias a Marinha fez uma reconstituição deste acidente lá mesmo, no local, na Lagoa Mundaú, porque aquela região é de responsabilidade federal e por isso foi feita essa reconstituição pela Marinha, porém acompanhada pela Polícia Civil, que aguarda o laudo dessa reconstituição e também vai ouvir outras vítimas para chegar a uma conclusão e fechar esse inquérito. Eu volto com você, Estela. Obrigada, Italine. A Polícia Federal de Alagoas tem novo comando. Marcelo Moreno mostra pra gente. Boa noite, Marcelo. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Tomou posse aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas a nova superintendente do órgão, a delegada Luciana Paiva Barbosa. E é com ela que a gente conversa agora no Ponta Verde Notícias. Doutora Luciana, boa noite para a senhora. Quais serão as principais metas da sua gestão? A integração com a segurança é uma delas? Sim. Por quê? Porque a criminalidade, ela não atinge só a área federal. A mesma criminalidade que faz na área federal vai fazer na estadual e na municipal. Então, nós temos que ter essa integração entre os órgãos de segurança, uma comunicação de órgãos de inteligência, para que a gente possa atuar em conjunto e conseguir realmente atingir a criminalidade no seu foco, né? No seu centro. E também o meio ambiente será uma das preocupações a serem elencadas aqui durante a sua gestão? Sim, Alagoas é um estado que o turismo faz com que a economia seja fomentada. E nós temos várias vezes as praias interditadas, com dejetos. Nós tivemos um dano ambiental muito grande, né, que já infelizmente, fazem 5 anos. A gente precisa dar essa resposta à população alagoana e nós teremos esse viés para o meio ambiente, porque sem ele não vai haver vida. E a continuidade do trabalho que já vinha sendo feito aqui na PF, através de outras gestões, será continuada? Sim, sim. Um trabalho de excelência, um trabalho apartidário, um trabalho com responsabilidade, né? Que sempre foi desenvolvido pela Polícia Federal, continuará sendo desenvolvido aqui por essa gestão. Ok, superintendente, muito obrigado pela entrevista aqui no Ponta Verde Notícias. Foram essas as informações, Estela, a gente volta ao estúdio. Obrigada, Marcelo. Uma operação realizada pela Secretaria da Fazenda de Alagoas identificou cerca de R$256 mil em mercadorias sem nota fiscal em São José da Laje. Entre as cargas irregulares, havia de sucata até bacalhau. O valor das multas para regularizar essas mercadorias passou dos R$59 mil. Após regularizadas, as cargas foram liberadas. Depois do intervalo, flagrantes mostram motociclistas utilizando ciclofaixas irregularmente na parte alta de Maceió. O PVN volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha se reuniram hoje com os parlamentares da bancada do Nordeste. O objetivo foi debater as demandas da região e traçar estratégias de investimentos através do Congresso Nacional. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. O encontro que reuniu os parlamentares novatos da bancada do Nordeste com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais e com o vice-presidente Geraldo Alckmin aconteceu na manhã de hoje, aqui no Palácio do Planalto. O foco é aproximar o Congresso Nacional do Palácio do Planalto e também definir metas de investimentos e estratégias através da aprovação de projetos no Congresso e da liberação de emendas pelos ministérios. Nós conversamos com o deputado federal Rafael Brito. Ele falou sobre essa reunião e a importância dessa interação entre o Congresso e o governo federal. Eu acho que é um momento muito importante para que o governo faça esse gesto, faça essa aproximação, para que a gente possa conhecer os atores, saber a necessidade de cada bancada, de cada parlamentar, ver onde o ministro Padilha pode estar solucionando essas situações de cada um, de apoio nos seus estados. Eu acho que é um caminho, é um começo, né? Os trabalhos estão iniciando praticamente agora, as comissões foram instauradas essa semana e é um gesto importante que o governo tem feito nessa manhã para a bancada do Nordeste.
A expectativa é de que novas reuniões como essa aconteçam. O governo quer essa aproximação e também quer ouvir as demandas das bancadas do Norte e Nordeste, que são bancadas que necessitam de mais recursos para atender a população. Volto com você. Obrigada, Fernanda, falando direto de Brasília. Agora eu tenho uma dica para você. Veja esse recado da Nacional G3. Você que está endividado devendo carro ou cartão, conheça o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa especializada em negociações de dívidas bancárias. Planejamento financeiro com uma parcela que cabe no seu bolso. Tudo isso para te ajudar a regularizar sua situação junto aos bancos. A Nacional G3 não cobra valores à vista. E aí, tá esperando o quê? Agende agora mesmo seu horário sem compromisso e venha conhecer de perto os benefícios que só a Nacional G3 tem para te proporcionar. Ligue agora, 0800 888 3211. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão estourou, a Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. As ciclofaixas instaladas em algumas das principais vias da parte alta de Maceió estão sendo usadas irregularmente por motociclistas. A SMTT está de olho nesses infratores. Sem qualquer respeito aos pedestres, leis de trânsito e também aos motoristas que enfrentam congestionamento. Pelo menos 3 motoqueiros foram flagrados conduzindo as motos nas calçadas. Eles ainda andam sem capacete e também atravessam em local proibido, no canteiro central, por cima da faixa de pedestre. Os espertinhos querem ganhar tempo e se dar bem e usam a ciclofaixa e calçadas, mesmo sabendo que a imprudência coloca em risco a população. A educação não serve, infelizmente, aquela educação que ficou lá quando ele foi tirar a sua CNH, não está servindo, infelizmente. Vamos ter que entrar com o poder punitivo do Estado, corretivo, é onde nós lavramos os autos, para ver se assim ele muda o seu modus operandi, ele ande de acordo com a legislação. Na ciclofaixa, o ciclista chega a apitar para o motoqueiro que está no local errado e mesmo assim não sai da frente. Nesse outro flagrante, o condutor carrega um galão de água em plena ciclofaixa tranquilamente. Cortar caminho através de uma passagem feita exclusivamente para pedestres e atravessar a avenida movimentada, mais uma vez colocando a segurança do pedestre em risco. Infelizmente, parece ser uma prática bem comum. É preocupante, né? Tão preocupante que os legisladores, né, quando legislaram sobre esse tema, né, colocaram como uma infração de natureza gravíssima, que seria de R$ 293. Mas só que ela é gravíssima com a multiplicação de 3, que aí gera um valor de R$ 880. Segundo informações da SMTT, cerca de 800 motoristas são multados todos os dias, por diversos motivos, como o uso do aparelho celular enquanto dirige ou até parar em local proibido. Agora, o que chama a atenção é que 120 motociclistas são multados diariamente somente na ciclofaixa da BR-104. Falta consciência do condutor, né? Fiscalização dentro das nossas estruturas aqui estão sendo desempenhadas, estamos distribuindo as equipes para todas as demandas e dando um foco nesse quesito ciclovia e ciclofaixas. É um número muito alto de infrações, né? As pessoas precisam respeitar as leis de trânsito para a segurança de todos. Ontem nós mostramos aqui no PVN uma reportagem sobre o feirão de renegociação de dívidas do Procon Alagoas. Um dos entrevistados foi o seu Carlos, que procurou a BRK para questionar um aumento na cobrança da água em sua casa, que havia passado de R$ 100 para R$ 400. Sobre a situação dele, nós procuramos a BRK, que informou em nota que o cliente estava sendo cobrado apenas pela taxa de esgoto no período de julho do ano passado a janeiro deste ano, período em que foi religado. Isso aconteceu devido a uma falha no sistema da BRK e que foi corrigida em janeiro,
quando o cliente passou a pagar também pelo consumo de água sem qualquer cobrança. A entrega das declarações do Imposto de Renda 2023 já começou aqui em Alagoas. A Receita Federal espera receber mais de 300 mil declarações. E neste ano tem novidades que devem facilitar a vida do contribuinte. A Receita Federal em Alagoas espera receber 314 mil declarações de imposto de renda. Neste ano, o Acerto com o Leão traz algumas novidades. Em termos de legislação, é apenas uma novidade, que é a inclusão de rendimentos decorrentes de pensão, alimentos, na ficha de rendimentos isentos ou não tributáveis, face a reiteradas decisões do Poder Judiciário. Em relação à própria declaração, a forma de elaboração ou o critério da restituição, nós temos algumas. As operações em bolsa de valores de alienação de ações passa a ser obrigado apenas se essa venda for acima de 40 mil. A segunda é a possibilidade ou a ampliação da importação de informações quando da opção da declaração pré-preenchida. E ele precisa regularizar, porque senão vai evitar que ele vai ser dificuldade, que ele realize operações bancárias, de financiamento, que ele receba recursos públicos, inclusive restituições de anos anteriores. Se ele tiver pendente de regularização, não vai acontecer. E além do que, ele vai pagar a multa. Quem recebe rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 deve efetuar a declaração, que pode ser feita através do site da Receita Federal, de programa disponível para computadores ou pelo aplicativo para celulares. Este perito contador explica o que o contribuinte não deve esquecer. Então, para que ele faça isso corretamente, ele tem que ter toda a documentação cobrada pelas normas da Receita Federal para que ele não caia numa possível malha fina, para que ele não mande atrasado, não tenha que pagar uma multa e fique sempre com seu CPF regular. O perito contador orienta o que fazer caso o contribuinte caia na malha fina. A malha fina nada mais é do que um procedimento de verificação. Ele pode mandar alguma transmissão e por algum equívoco ou esquecimento, uma informação errada ou esqueceu de colocar a informação, obviamente vai gerar uma divergência dos dados que já estão na base de dados da Receita Federal. Então, ele vai receber uma comunicação para que ele possa corrigir essa informação antes que a própria Receita ela lavre um auto de notificação, que aí é uma situação que gera uma dor de cabeça maior ainda. Aqueles que optarem pela declaração pré-preenchida terão prioridade na restituição. Este ano, se optar por receber a restituição com a chave Pix do CPF, ele terá também prioridade na restituição. O prazo para a declaração do imposto de renda vai até 31 de maio. A Receita Federal alerta os contribuintes para que não percam o prazo. E é importante que o contribuinte não deixe de prestar a declaração. Por quê? Porque tem implicações, tanto no CPF dele, ele fica lá constando como um CPF pendente de regularização, e ele precisa regularizar, porque senão vai evitar que ele vai ser dificuldade, que ele realize operações bancárias, de financiamento, que ele receba recursos públicos, inclusive restituições de anos anteriores. Se ele tiver pendente de regularização, não vai acontecer. E além do que, ele vai pagar a multa de no mínimo R$ 164,75 ou no máximo 20% do imposto de renda devido. O Ponta Verde Notícias termina agora. Gratidão pela sua companhia mais uma vez. Para rever essa e outras edições, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.